O Senhor tem mais. Amém? O Senhor tem mais para mim e para você. Não limite o poder de Deus na tua vida. Viva na intensidade. Viva na plenitude do Evangelho. Tenha a tua vida totalmente entregue e voltada para Deus. E você não vai se arrepender disso. Amém? Vamos com a mensagem no telão, que tem como tema: Vivendo na visão do Todo-Poderoso. Vivendo na visão do Todo-Poderoso, o perdão de Deus que nos constrange e nos faz viver o perdão. Vivendo na visão do Todo-Poderoso, o perdão de Deus nos constrange e nos faz viver o perdão. Amém, igreja? O perdão de Deus me constrange e me faz viver o perdão. O perdão de Deus te constrange e te faz viver o perdão. Assim deve ser. Amém? Palavra que está em Números 24, versículo 16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Nos prostramos agora em oração para pedir a Deus pelos ditos, pela ciência e pela visão do Todo-Poderoso. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Paizinho querido, Paizinho de amor, nosso Pai de bondade, o Deus maravilhoso que cuida de nós, tem cuidado de nós, tem nos guiado, tem nos protegido, tem nos mostrado o teu querer, a tua vontade, tem feito em nós uma obra maravilhosa, tem feito em nós aquilo que é o teu querer. E aqui nós estamos prostrados, ó Deus, porém de olhos abertos, recebendo este entendimento, este conhecimento, para vivermos, ó Senhor, neste perdão, para entendermos por completo, Jesus, este perdão, este amor que nos constrange, que vem de Ti, para que possamos viver dentro deste perdão, para que possamos nos portar de modo digno dentro deste perdão que nos alcançou e que nos faz em todas as coisas mais que vencedores. Queremos, Jesus, Te honrar. Queremos, ó Deus, honrar o Teu Evangelho, as Tuas palavras, os Teus ditos que chegam ao nosso espírito, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e que testifica no nosso espírito da verdade. Use a minha vida, Pai. A partir deste momento, que a minha boca seja a Tua boca neste lugar. Que o meu intelecto, Senhor, seja usado pelo Teu Santo Espírito. Que os dons que são Teus e estão em minha vida sejam todos manifestados para a louvor e glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Que todos os Teus filhos que vieram ao banquete nesta noite saiam todos satisfeitos, bem alimentados pelo alimento sólido que será servido a partir de agora por Ti, para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome de Jesus eu peço e já Te agradeço. Amém? E toda a igreja diga amém.
Obrigado, minha esposa, minha pastora abençoada. Meus irmãos amados, mais que vencedores em todas as coisas, ovelhas preciosas do bom pastor, cujo nome é Jesus, povo que é propriedade exclusiva de Deus, e o maligno não lhe toca. Aqueles que nasceram de novo na família de Deus, aqueles que foram chamados pelo nome antes do nascimento, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém vai tirar nem apagar. Homens e mulheres salvos e salvos para sempre por meio de Jesus. Igreja, temos que entender o perdão com a visão de Deus. Temos que entender o perdão com a visão do Todo-Poderoso, para que isso seja algo natural na nossa vida, porque é base do cristianismo. O perdão, ele é libertador. O perdão de Deus para nós nos liberta. O perdão de Deus para a nossa vida nos torna livres, não mais escravos. Portanto, o cristão que vive o perdão de Deus e manifesta o perdão ao mundo, ele é feliz. Porque ele é livre. O não perdoar ou não buscar o perdão é sinônimo de morte. Uma pessoa que não libera o perdão ou que não busca o perdão, ela é morta espiritualmente. Ela tem uma vida totalmente em atraso. Ela não prospera, ela não avança, ela vive totalmente fora da vontade de Deus e da visão do Todo-Poderoso. Portanto, ela é uma pessoa atormentada. O salvo, aquele que é chamado por Jesus, ele deve entender que ele precisa viver em novidade de vida todos os dias. Ele deve entrar no repouso de Deus, ele deve entrar no descanso de Deus todos os dias. E isso começa pelo perdão. Entendendo o perdão de Deus para a sua própria vida e perdoando aqueles que precisam receber o seu perdão e buscando também o perdão daqueles que um dia lhe feriram. Quem não perdoa ou não busca o perdão, não entra neste descanso. A sua vida é um constante tormento. Nada dá certo na vida. Tudo anda para trás. Em Mateus 16, 14 e 15, olha o que diz o nosso Senhor. Não é este texto, pastora. Não. Só um minuto, igreja, que nós vamos alinhar aqui, que o texto está fora. Não é este. Graças a Deus. O Senhor, em sua palavra, Ele diz que aquilo que nós perdoarmos, aqui está certo, Mateus 16, 14 e 15, mas não é este texto, pastora. É o texto em que o Senhor diz que aquilo que nós perdoarmos aqui, o Senhor nos perdoa. Tenta achar para mim, pastora. O Senhor diz, o Senhor Jesus instruindo os seus discípulos, Ele diz, olha, o que vós perdoardes, o Senhor também vos perdoará.
Ou seja, aquilo que nós não perdoamos, o Senhor não nos perdoa. E isso imputa em nossa vida justiça de Deus. Amém, igreja? O altar está aqui na frente. O altar está aqui na frente. Aqui, amados, aqui, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Amém? Não nos atemorizamos com más notícias. Deus está no controle. Diga isso, Deus está no controle. Amém. Achou, pastora? Coloca para mim Romanos 4, 18 a 25. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha como isso é importante. Amados, aconteça o que acontecer, eu sempre digo isso aqui. Venha o que vier, nós não podemos enfraquecer na fé. Porque às vezes um eleito começa a ir para a igreja, começa a receber da palavra, e as coisas começam a tumultuar na vida. Sim ou não? Alguém já passou isso aqui? Mas qual é o segredo? Não enfraquecer na fé. Sabendo que Deus está no controle de tudo. E que nada escapa das suas mãos. E tudo acontece pela vontade do Senhor. Amém? É Ele quem permite todas as coisas. Então o nosso pai na fé, nós temos que sempre lembrar disso. Porque Abraão, além dele ser, né, o amigo de Deus, escolhido por Deus para viver a graça, o primeiro eleito a viver a graça e ser chamado amigo de Deus, ele é o patriarca, ele é o nosso pai na fé. É Ele quem nos ensina a viver por fé, é Ele quem nos ensina a viver por graça. Então a Bíblia diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Ele via diante dele uma situação, amados, totalmente que aos olhos humanos, a razão dizia, não dá certo. A razão dizia, não dá para acontecer, não vai acontecer. Porque, olha, o corpo dele já estava amortecido. Por quê, pastor? Porque ele tinha só 100 anos. Tem noção? Mas, pastor, naquele tempo a idade era diferente. Não, amados, não se iluda, era exatamente igual. Eu estou com 43 anos. Abraão, quando tinha 43 anos, ele era igual a mim, no mesmo tempo. No mesmo tempo que eu vivi, ele também viveu. Assim é a sua vida. E ele chegou a 100 anos. E com os olhos humanos, quem diria que ele poderia ter um filho? Vocês estão entendendo? Hoje, olha para um idoso. Você diz que ele pode ter filho? Mas Deus pode fazer um idoso gerar. Mas pastor, já não tem mais o costume da mulher, o homem lá não, já está velhinho. Deus tem todo o poder nas suas mãos. O problema hoje é que o povo de Deus se limita à lógica humana. O povo de Deus vê muitas coisas diante, sabe? Nem aconteceu agora há pouco aqui uma situação. Peraí.
Deus está no controle. Nós não vamos nos desesperar. Não podemos entrar no curso do mundo. Eu não sei o que está acontecendo, mas é o mundo que veio trazer uma notícia. Sim ou não? Nós podemos entrar no curso do mundo? Não. Ah, pastor, mas quem não entende vai pensar o quê? Desde que pense, amados. Nós temos uma fé. Amém? E essa fé, ela deve ser inabalável. Amém, igreja? Então, olha, o nosso pai da fé não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Ou a gente está convicto que Deus está no controle, ou não tem negócio com Deus. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia! O Senhor ressuscitou para justificar a mim e a você e a todos quantos Ele já chamou e irá chamar. O Senhor ressuscitou com um propósito: para nos perdoar. Aleluia! Em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé. Então nós temos que levar esta fé todos os dias da nossa vida. Nós falamos aqui, na quinta-feira próxima passada, o Senhor não tem prazer naquele que é superficial. O Senhor não aprova a vida de alguém que é superficial. O Senhor ama aquele que é intenso na palavra, intenso na sua obra, tem raízes com Jesus, com o Espírito Santo, com a sua obra, com a igreja, que é onde ele aprende, é onde ele recebe os ditos de Deus e a ciência do Altíssimo. Olha lá: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está em Cristo é justificado, e este tem paz com Deus e vive em paz. Amém? Vamos colocar o texto que eu quero ler com a igreja. Mateus 6, estava 16? Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Olha como é sério isso. A igreja está entendendo? Está entendendo? Então é assim: o Senhor já nos perdoou para a salvação. Nada impede a nossa salvação. Mas a nossa vida com Deus, como eu disse e digo sempre, tem regras. Para herdarmos as bênçãos do reino, nós temos que cumprir as regras. E a regra básica do reino de Deus é perdão. A regra básica do reino de Deus para recebermos as bênçãos é perdão. Então, amados, tem muitas pessoas que feriram outras e muitas que foram feridas por outras e precisam ser curadas. E como que vem essa cura, pastor? Com o perdão. Em Romanos 8, 1 e 2: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu disse isso também no culto passado. Se lembram? Aqueles que estavam aqui. A condenação não há para quem?
Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem, pastor? Aqueles que de fato estão em Cristo. Aqueles os quais o Senhor Jesus diz assim: servo bom e fiel. Não para aqueles que o Senhor diz assim: me chamais Senhor, Senhor, e não obedeceis o que eu vos mando. Para esses não. Esses ainda não estão numa total justificação com o Senhor. Eles têm a justificação para a salvação, se é um eleito. Estão entendendo? Se é um eleito para a salvação, nada vai impedir. Não há condenação contra eles, porque o poder do sangue de Jesus na cruz é maior. Mas para viver as bênçãos do reino, é necessário estar de fato em Cristo Jesus. Está claro até aqui? Versículo 2. Olha o que diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus por isso. Então, com isso você pode entender o perdão de Deus em relação à sua vida. Entendemos que fomos perdoados pelas nossas transgressões do passado, no presente, e as que nós ainda vamos cometer no futuro pela nossa carne. Olha que tremendo isso, igreja. Só o Espírito de Deus nos faz entender esta revelação. Só o Espírito de Deus faz com que nós tenhamos essa visão, que nós fomos perdoados já por todas as nossas transgressões do passado, as que cometemos agora no presente, é que nós ainda vamos cometer no futuro, porque nós ainda estamos numa carne que ama o pecado. E se nós não mortificarmos ela dia após dia, nós iremos por caminhos de pecado. Mas o Senhor nos perdoou de todos eles. Pastor, mas como é que o senhor prega isso, o senhor fala isso? Agora fica fácil para pecar. Só quem ama o pecado vai pecar. E quem ama o pecado, amado, não ama a Deus. Porque, amados, nós que amamos a Deus, quando nós erramos, eu particularmente, quando eu erro, quando eu falho, amados, mas me vem uma amargura, mas vem uma angústia no meu coração tão grande, por saber que eu errei, que eu pequei contra aquele que já me perdoou, que eu errei contra aquele que habita em mim e que diz todos os dias que me ama, que diz todos os dias que cuida de mim, que ampara a minha vida, que tem zelo por mim, que eu sou precioso para Ele. E quando eu entristeço Ele, vem no meu espírito uma tristeza tão grande, mas tão grande. Por quê? Porque eu odeio o pecado, eu odeio o mal. Então eu posso hoje, com toda a autoridade e liberdade, trazer isso para a igreja sem medo. Eu não estou fazendo da liberdade de Cristo libertinagem. Eu estou mostrando ao povo de Deus o que Ele fez de fato naquela cruz. Eu estou mostrando aos filhos de Deus a verdade do Evangelho, as boas novas de grande alegria. Então, aquele que ama a verdade, que ama Jesus, se alegra com essa verdade e vai cada vez mais se santificar. E o imundo, ele vai cada vez mais andar na imundície. Estão entendendo? Então, entendido isso, por que nós devemos pedir perdão a Deus se já nós estamos perdoados? Nós temos que pedir perdão para Deus das nossas falhas, sim ou não? Sim. Então, por que, pastor? Se Deus já me perdoou de todos os pecados, até os que eu vou cometer, por que eu tenho que pedir perdão para Ele? Amados, porque pedir perdão para Deus revela exatamente esse entendimento que você está recebendo. Revela exatamente o conhecimento que você já tem da salvação que já se manifestou na sua própria vida. Este amor, infinito daquele que te amou primeiro. Então, o pedir perdão revela
arrependimento. O pedir perdão revela que de fato eu estou constrangido por tão grande amor e que eu não quero mais cometer aquele erro diante do meu Senhor. A igreja está compreendendo? Porque, igreja, muitos reconhecem erros. Eu quero repartir isso com você. Muitos reconhecem que erraram, mas não param de errar. É fácil qualquer um reconhecer erro. Se você conversar com alguém e, usado por Deus, levar o pecador a reconhecer o erro, não demora muito. Ele diz, não, de fato eu errei mesmo. Ele acha bonito isso até. Mas logo depois ele está cometendo o mesmo erro. A mesma falha. Por quê, pastor? Porque ele não se arrependeu. Ele simplesmente reconheceu que ele errou. Ele simplesmente reconheceu que ele pecou. Mas ele não se arrependeu daquela atitude. Então, o ministério que nos foi dado, que nos foi confiado pelo Senhor, assim como ao nosso apóstolo Paulo, não é um ministério de arrependimento. Ouça e entenda isso, para que fique bem claro aqui. O ministério de arrependimento foi dado a Pedro. E a Paulo foi dado o ministério de reconciliação. Então, o ministério de arrependimento passa pessoas por um tanque batismal aí fora. Amém? Que é o batismo de arrependimento. Então este ministério foi dado a Pedro. Não é o ministério da graça de Deus. O ministério da reconciliação foi dado a Paulo, tanto para judeus como para gentios. Onde de forma sobrenatural, igreja, não tem explicação, mas é algo que é o mover de Deus na vida de um filho. O filho se achega ao pai, ele se reconcilia com o pai, totalmente constrangido e com um sincero arrependimento de todas as suas transgressões que ele cometeu. E isso gera na sua vida a mudança de pensamentos. Isso gera a mudança de comportamento em todo o seu viver. E isso então revela o novo nascimento em Cristo. O arrependimento sincero, o que é? É arrepender-se dos meus erros e se afastar destes. Deixá-los de parte, se afastar do pecado, ir agora por outro caminho. Eu não posso agora ser uma nova criatura andando no mesmo caminho, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas pessoas. Eu não posso, porque eu fui separado do mundo para a glória daquele que me gerou. Muitos, como eu disse, reconhecem que estão fazendo errado, reconhecem que erraram, mas logo mais adiante estão cometendo a mesma atitude, as mesmas palavras. Então, quando há o arrependimento sincero, então aí, amados, há o pedido de perdão a Deus. E depois a liberação de perdão ou o pedido de perdão para quem eu precise. Porque vamos imaginar que eu tenha magoado alguém. Então primeiro eu peço perdão para quem? Para Deus, mostrando arrependimento. O Senhor me dá força, eu vou lá e peço perdão para a pessoa. E depois eu faço uma nova oração de agradecimento a Deus. Estão entendendo? Por quê? Aquele mal foi cortado na minha vida. Aquilo não vai mais atrasar a minha vida com Deus. Aquilo não vai mais impedir a manifestação de bênçãos na minha vida. Porque nós lemos aqui que se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa. Olha que tremendo que é isso, igreja. Então, pedir perdão a Deus é humilhar-se perante Deus. Pedir perdão a Deus é prostrar-se perante Deus. E isso é bom para nós que somos filhos de Deus. Isso faz bem para a nossa vida com Deus, para a nossa vida espiritual. É alimento. Porque Deus se agrada daqueles que
verdadeiramente se arrependem. 2 de Crônicas 7,14, olha o que está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, se haver de fato arrependimento, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A vida do Filho de Deus vai ter uma transformação totalmente radical. Porque o Senhor, Ele promete que vai sarar a sua terra. Ou seja, a vida vai ser curada. A vida vai ser transformada. É algo sobrenatural. Então, quando isso acontece no espírito de um eleito, de uma ovelha de Jesus, o que, pastor? Esse entender o arrependimento sincero, entender o se humilhar diante de Deus, o buscar a Deus, o se converter dos maus caminhos, verdadeiramente o Senhor passa a ouvir as orações. O Senhor passa a ouvir o clamor, os pedidos. E Ele faz o que? Então Ele perdoa e sara a terra. Porque Ele vê a atitude de sinceridade, de alguém que quer uma mudança na vida, de alguém que de fato está entendendo a necessidade de se prostrar, porém, de olhos abertos. Saber o que está fazendo diante de Deus. Se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu errei, e não quero mais errar neste tipo de atitude ou de palavra. Senhor, o Senhor habita em mim, o Senhor me dá força para vencer este mal, e em Teu nome eu vou vencer. Muitas pessoas, amados, depois que magoam, que ferem, que prejudicam, preferem fugir. Preferem manter a distância. Isso não é bom. Para nós, filhos de Deus, se há, em algum momento da nossa vida, se houve, ou daqui para frente, se houver, em nome de Jesus, com este conhecimento, está rechaçado isso, mas estamos todos sujeitos a passar por situações, ou de sermos feridos, ou até de ferirmos alguém. Nós não podemos correr da situação. Nós não podemos entrar na caverna para nos esconder. Nós não podemos ter a nossa vida e deixar para lá aquela situação. Não, nós temos que resolver pelo poder que é no nome de Jesus que está em nós. Nós temos que buscar este conserto, para que haja de fato em nós o perdão de Deus. Para que a nossa vida seja próspera. Para que a nossa vida em tudo seja abençoada. Amados, ser abençoado, aqui todos nós somos. Mas nós temos que aprender a viver como abençoados. Eu tenho que de fato manifestar uma vida abençoada. E isso aqui faz parte de uma vida abençoada. Amém? A igreja está compreendendo? Em 1 de João, capítulo 1, versículos 5 a 10, olha o que diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, que sério é isso, igreja? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, ou seja, se não pedirmos perdão, ou se não buscarmos o perdão, nós estamos na luz? Estamos nas trevas. Ou seja, somos hipócritas, mentirosos. Olha, seremos daqueles que o Senhor vai olhar e vai dizer: tu me chama de Senhor, mas não faz o que eu te mando. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Está vendo? Nós temos pecados. Nós temos do que nos arrepender. Não, eu não tenho nada para me arrepender. Opa! Examine-se a si mesmo. Amém, igreja? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós entendemos e reconhecemos o perdão de Deus sobre a nossa vida, sim ou não? Sim. Mas nós devemos entender que é necessário, então, o reconhecimento e a confissão do erro diante do Senhor. O arrependimento sincero do perdão. Amém? 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Então, os erros em nossa vida, os pecados, quando nós não confessamos, quando não são reconhecidos diante de Deus, gera morte. Mas quando nós confessamos estes pecados, estes erros, e deixamos então estes erros, há vida e alegria em nós. Porque olha, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, se pecarmos, nós não podemos fugir, nós não podemos nos esconder, nós temos que encarar o problema. Encarar como, pastor? Com arrependimento. Reconhecer que errou, reconhecer que precisa do perdão de Deus, para que haja de novo, então, a justiça de Deus a meu favor e não contra mim. Porque nós lemos que se eu não perdoar, o Senhor também não me perdoa. Está claro até aqui? Amém? Provérbios 28:13, olha o que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Olha, amados, como é sério isso. Eu quero chamar a atenção da igreja para este versículo, porque olha, o Senhor está dizendo que aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, está no erro, está tendo uma vida não alinhada à visão de Deus, está cometendo transgressões diante de Deus e continua a fazer. Este é o que encobre. Para ele aquilo está tranquilo, aquilo está normal. Ele, se já conhece a palavra, ele entende que é uma fraqueza da sua carne, é algo que ele não consegue dominar, amados. Isso é conversa para boi dormir. Porque se o poder de Cristo habita em nós, nós temos todo o poder para vencer o mal. Então o que encobre as suas transgressões, aí ó, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então olha a importância de confessar diante de Deus e deixar. Vai alcançar misericórdia, vai prosperar. Provérbios 3:5-8 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha a promessa de Deus quando nós deixamos o mal.
Quando nós deixamos o que é mal, quando nós nos arrependemos de fato e entregamos aos pés do Senhor. Olha o que Ele promete, amados. Isso vai ser saúde para a nossa vida. Olha, tem enfermidades que vêm para a vida de um crente por causa do quê? Por causa de caminho mau. Às vezes por não liberar perdão. Às vezes por guardar uma mágoa no coração. Recebe o quê? Enfermidade. A igreja está entendendo? Às vezes está numa situação que Deus está dizendo, viu? Se aparta disso daí. Não é isso que eu quero para você. Você sabe que isso eu abomino. E a ovelha está lá, não dando ouvidos ao pastor. Está continuando no caminho mau. Vai chegar a enfermidade. Agora, se deixa esse caminho mau, se arrepende de fato e faz a vontade de Deus, vai receber saúde para o corpo físico e para a alma. Vai receber refrigério até para os ossos. Olha que tremendo isso. Tem muito crente, amados, que não acha enfermidade às vezes. Tem muito crente que tem uma vida inteira com Deus, com problemas de saúde. Como, pastor? Está na palavra, está escrito. Deixa o caminho mau. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. É Ele quem vai endireitar as tuas veredas, se você de fato reconhecê-lo em todos os teus caminhos. Quando há reconhecimento da vontade de Deus na nossa vida, pela visão do Todo-Poderoso, nós vivemos o temor do Senhor. E glória a Deus por isso. Nós confessamos o mal, nos apartamos definitivamente de tudo aquilo que é mal, e mediante esta postura diante do Senhor, Ele vai endireitar as nossas veredas. Ele vai nos recompensar. Como? De forma sobrenatural. A igreja está compreendendo? Amém? Estão recebendo o que Deus está dizendo, igreja? Amém? A igreja entendeu que reconhecimento não é arrependimento? Entendeu? Não, porque ele já reconheceu que errou. Não, eu não quero saber isso. Eu quero saber se ele se arrependeu. Isso é o que conta para Deus. Então, reconhecimento não tem nada a ver com arrependimento. Arrependimento é quando eu reconheço, me arrependo e deixo. Isso é arrependimento. Ok? O arrependimento sincero nos afasta do mal. O humilhar-se, igreja, diante de Deus, o prostrar-se diante de Deus, com esse entendimento, com os olhos abertos, tem consequência para a nossa vida. Ou seja, será mudanças boas na nossa vida. Transformação boa para o nosso viver. Porque o não se prostrar, o não se humilhar também tem as consequências. Amém? 1 de Pedro 5,6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim. Outros sim, está sem espaço lá, pastor. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Igreja, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, amém? Só Ele pode nos convencer. Então, eu quero, em nome de Jesus, ser alguém aqui que te ajude. Amém? Poder ser não só o teu líder, não só o teu pastor, mas o teu amigo. Amém? Então, você pode ter julgado alguém um dia de forma errada e ter cometido alguma atitude em relação a isso e ter prejudicado alguém.
ter difamado alguém. Você pode ter tirado de alguém alguma coisa. Você pode ter mentido para alguém, prejudicado com essa mentira, porque a mentira, ela é do diabo, e o diabo vem para roubar, matar e destruir. Você pode ter magoado alguém com palavras. Você pode ter prejudicado, não é, de alguma forma, alguma pessoa, alguma família. Você pode ter prejudicado financeiramente a vida de alguém. Pode ter prejudicado alguém no trabalho. Pode ter puxado o tapete de alguém. Você pode ter sido injusto em alguma situação. Você pode ter feito fofoca sobre alguém. Ter passado adiante aquilo que você ouviu e deveria ter guardado, porque não era para ter levado adiante. Então você pode ter cometido todo e qualquer tipo de transgressão. Ouça. O que você precisa saber é que pedir perdão está totalmente ao teu alcance. E que você tem um Deus pronto para lhe perdoar. Se este pedido de perdão for sincero. Em Colossenses 3, 13 a 14 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sabe, amados, às vezes nós encontramos pessoas, né, nos deparamos com pessoas que dizem assim: não, mas por que eu vou perdoar ele? Ele fez isso para mim. Imagine você, Jesus, momentos antes de ir se entregar por mim e por você. Imagine ele dizendo isso. Fala, mas viu, eu vou me entregar por eles? Eles merecem? Está conseguindo entender? Não, eles não merecem. Eu vou correr para bem longe dessa cruz. Foi isso que ele fez. O que o Senhor Jesus fez? Ele se entregou e nos perdoou. Nos perdoou. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pastor, mas eu tenho que conviver junto, eu tenho que ficar... Amados, o Senhor está dizendo que nós temos que perdoar. Nós temos que limpar o nosso coração, a nossa consciência diante de Deus e diante dos homens. Nós temos que acertar toda e qualquer situação. Quando o Senhor me chamou para a sua palavra, para conhecer o Evangelho, eu comecei a frequentar a igreja de crente. O Senhor tratou muito isso comigo, nessa questão do perdão. Muitas pessoas que haviam me ferido, que eu havia ferido, e o Senhor me trouxe à memória cada uma delas, amados. E eu fui até cada uma delas. Convivo com elas hoje? Não, cada um para o seu canto. Cada um com a sua vida. Mas aonde as vejo, cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não há nada que me separe dessas pessoas. O meu coração, minha consciência está totalmente limpa. Eu estou em paz com Deus, podendo aqui hoje pregar a paz. Porque se assim não fosse, amados, eu não poderia nem trazer esta palavra para a tua vida. Se eu não tivesse a autoridade de Deus para falar de perdão, eu não poderia vir aqui pregar, que eu estaria sendo hipócrita. Então, eu louvo a Deus que Jesus me libertou. Jesus me curou, amados, de muitas feridas que a falta de perdão me causou.
de muitas doenças que a falta de perdão me trouxe. E o perdão me libertou. O perdão me trouxe saúde. O perdão restaurou a minha vida. Curou as feridas. Amém? A igreja está compreendendo? Então olha, Provérbios 17, 13, olha o que diz. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então olha, isso aqui é algo que é fato, né? Alguém está fazendo o bem e a pessoa vai lá e paga com o mal. Não se apartará o mal da sua casa. Vai ser alguém que vai estar sempre recebendo o mal. Primeiro de Pedro 3, 8 a 12 diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Tem gente que já paga o bem com mal, né? A Bíblia manda nós não pagarmos o mal com o mal. Não é para fazer desse jeito. Ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo: pastor, como isso é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas a porta é estreita. A porta que leva à salvação é estreita. Poucos entrarão por ela. Não basta estarmos dentro de uma igreja. Nós temos que viver o Evangelho. Então olha. Pois para isto mesmo fostes... Olha para que Deus te chamou. Para bendizer aquele que te maldiz. Para amar aquele que te odeia. E não com hipocrisia, não com falsidade, com amor sincero. E principalmente aquele que você sabe mesmo que te odeia. Para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A bênção de Deus vem assim, meu amado: amando os teus inimigos, bendizendo aqueles que te perseguem. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quer? Eu quero. Amar a vida e ver dias felizes é comigo mesmo. O que tem que fazer? Refreie a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Não obedece, não faz a vontade do Senhor, não está obedecendo às regras do reino, o Senhor está contra. Romanos 12, 17, 18 e 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Entendeu isso? Então não seja você o motivo para discórdia, motivo para divisão. Não seja você. Sabe, os outros comentarem que é você que não quer aproximação, que é você que quer ficar no seu canto. Não deixa isso acontecer. Não deixa. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se a outra parte não quer ter a paz, então, amados, aí já não é mais a tua responsabilidade. Mas você, diante de Deus, fez a tua parte. Diante de Deus, você mostrou que você manifestou a paz. Você sinalizou o lencinho branco. Entendeu? A bandeirinha branca. Chega de guerra. Chega de guerra. Chega, eu quero paz.
quero paz. Amém? Amém? Então, sabe, manifesta aí a bandeirinha branca. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Provérbios 14, 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Eu e você aqui hoje, amados, nós temos a boa vontade de fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para nos esforçar em cumprir a vontade de Deus, estarmos na visão do Todo-Poderoso. 1 Tessalonicenses 5,15. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Romanos 12, 14, 19 e 20. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas pastor, então pode dar lugar à ira? Pode, você pode gritar, você pode enfiar a cara dentro de uma bacia com água e ficar gritando lá dentro da bacia. Você pode fazer tudo isso. Quer entrar no banheiro debaixo do chuveiro e ficar lá gritando de raiva? Pode fazer isso também. É só você. Dai lugar à ira. Mas não leve isso para o dia seguinte, porque se transforma em ódio. E aí, se transformar em ódio, você pecou. E aí você se prepara que vai vir a justiça de Deus contra ti. Amém, igreja? Olha o que ele diz: a mim me pertence a vingança. Então não queira você achar que você é juiz, que você pode decretar a sentença e é assim que vai ser. Não, é Deus quem decreta. Tudo é Deus quem decreta. Deixa Deus mover, deixa Deus fazer. Amém, igreja? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Nós entendemos que Deus tem prazer naquele que vive o perdão, que perdoa e busca o perdão das suas falhas. Deus recompensa com bênçãos os quebrantados de espírito. Então este modo de vida só a Bíblia ensina. É totalmente contrário ao estilo de vida do mundo. Portanto, amados, que nós venhamos crescer a cada dia no perdão. Que nós venhamos perdoar os que nos feriram e buscar o perdão daquele que ferimos. Antes, é claro, nos arrependendo diante de Deus. Porque só Ele nos dá a graça, a força, o poder para pisarmos em serpentes e escorpiões. É pelo poder de Deus que nós vencemos o mal e retribuímos o mal com o bem. Bem dizendo e não amaldiçoando. Porque a nossa boca foi feita para abençoar em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.